O protestantismo na Escócia sempre teve muitos conflitos. Conflito inicial, né, para se tornar protestante, e conflitos depois com o anglicanismo, e conflitos internos dentro do próprio protestantismo escocês. E então a gente vai olhar, mesmo que brevemente, para esse protestantismo e alguns acontecimentos na Escócia relacionada à igreja calvinista escocesa, né? Então, como que o protestantismo na Escócia, como que ele se desenvolveu, algumas características, alguns embates que ele teve, e embates que depois foram levados para outras regiões também, nos séculos XVIII e XIX, basicamente, né? Lembrando que na Escócia o protestantismo surgiu com um rompimento definitivo com Roma em 1567. Então, a partir daí, a teologia adotada é a teologia calvinista. Vamos lembrar que Knox chegou a passar um tempo em Genebra, e então estabelece-se ali na Escócia um sistema calvinista, uma teologia calvinista e um sistema de governo presbiteriano. A rigor, foi na Escócia que o sistema presbiteriano começa e se desenvolve, como nós conhecemos hoje, com igreja local, conselho eleito pela comunidade, presbitério, sínodo, Assembleia Geral, né, que aqui nós chamamos de Supremo Concílio. Por mais ou menos um século, a gente tem o tempo inteiro a Inglaterra mais forte, mais poderosa, dominante, tentando impor o sistema episcopal, que já até foi falado isso anteriormente. Em fins do século XVII, começo do século XIX, há um conflito importante que acontece internamente na igreja escocesa, que é acerca do patronato. Por diversos motivos, a igreja escocesa tinha um sistema em que em determinadas regiões, os nobres que dirigiam aquelas regiões exerciam um patronato, exerciam um poder sobre a igreja em termos administrativos, contratação de pastores e coisas assim. Isso acaba causando muitas divisões, porque, com o passar do tempo, cada vez mais tem pessoas desgostosas com esse tipo de situação, até porque um pastor contratado por um patrono, vamos assim dizer, nem sempre iria se colocar em contradição, em oposição às ideias desse patrono. Então, isso vai causar assim muitos dissabores na igreja escocesa. Um dos nomes primeiros assim que se opõe ao sistema do patronato foi o Ebenezer Erskine, que viveu do final do século XVII até meados do século XVIII, e que enfatizou muito, pregou sobre isso, falou, levou para reuniões de presbitério e escreveu sobre o direito de escolha da congregação. Cada congregação local tem direito de escolher o seu pastor. Não é possível ficar dando a escolha do pastor, dá esse direito a um nobre patrão, daí patronato, que vai controlar ali as coisas. Então, a partir
desse personagem, a gente vai ter sempre uma ampliação das discussões e chega a tal ponto que um grupo se separa da Igreja da Inglaterra, cria um presbitério chamado Presbitério Adjunto, em que eles pretendem construir essa ideia de igreja local que escolhe o seu próprio pastor. Então, esse presbitério dá origem a uma igreja, foi chamada de Igreja da Secessão, quer dizer, se separou da igreja oficial da Escócia. E, então, em 1747, o que vai acontecer é que a Escócia vê o surgimento de duas igrejas diferentes, todas vindo dessa luta contra o poder do patronato, contra a ideia do patronato, e em benefício da congregação, defendendo que a congregação deve escolher os seus obreiros, os seus pastores. Essas duas igrejas que tinham se originado naquela disputa, em 1820 se unificam com o nome de Igreja Unida da Secessão, quer dizer, elas reconhecem que se separam da Igreja da Escócia e se unem num grupo só e, num certo sentido, fazendo uma certa oposição à Igreja da Escócia. O Thomas Gillespie, que viveu no século XVIII, acaba liderando um movimento que rompe também com a Igreja da Escócia, mas também não faz parte daquela Igreja Unida da Secessão, e cria uma outra igreja, a Igreja da Substituição, quer dizer, a igreja para substituir as demais, a fim de ser uma igreja que seria a igreja mais adequada, mais correta. Em 1847, surge a Igreja Presbiteriana Unida, que unifica aquela Igreja Unida da Secessão com essa igreja agora do Thomas Gillespie, que é a Igreja da Substituição. Então, essas duas igrejas, a Unida da Secessão e a da Substituição, se unificam numa nova comunidade, que é a Igreja Presbiteriana Unida, que faz oposição à Igreja Oficial da Escócia. Vamos lembrar que na Escócia, não esqueçamos disso, a igreja é oficial e é uma igreja do Estado. Então, por isso que tinha aquele patronato, porque o Estado garantia aqueles patrões, vamos dizer assim, aqui determinadas lideranças políticas e determinadas lideranças da nobreza local pudessem contratar e administrar a igreja local. Então, essas igrejas estão indo em oposição a isso. E, obviamente, em oposição a uma igreja que é uma igreja do Estado, uma igreja oficial. Aí vai surgir um outro nome, um homem muito culto, que era pastor, mas era também um professor e era um cientista, era um matemático, que é o Thomas Chalmers. Esse Thomas Chalmers lidera um movimento chamado não intrusionismo, um movimento da não intromissão. O que seria isso, não intromissão? É a não intromissão do Estado na igreja, a não intromissão de poderes políticos na igreja. Então, ele era contra o patronato e era contra também a igreja ligada ao Estado. O Thomas Chalmers, um homem muito culto, escreveu muito, pregou muito sobre isso, exerceu considerável influência.
E a influência dele foi tão grande que, em 1843, ele acaba liderando a criação da igreja que ficou conhecida como Igreja Livre da Escócia, da qual ele foi o primeiro moderador. Esse evento ficou conhecido como Ruptura de 1843. Então, 121 pastores e 73 presbíteros que se põem contra o patronato, contra a igreja oficial da Escócia, rompem então com a igreja oficial da Escócia e criam essa igreja chamada Igreja Livre da Escócia. Mas eles não eram apenas contra alguma coisa, eles eram a favor também de outra. Eles eram especialmente favoráveis a um avivamento na igreja. Veja que nós estamos no período dos avivamentos que estavam ocorrendo, especialmente nos Estados Unidos da América, mas também estavam acontecendo no âmbito da Grã-Bretanha ali, na Inglaterra, nos países de Gales, na própria Escócia. Então, eles defendiam um avivamento na igreja. E aí, então, surge essa nova igreja, a Igreja Livre da Escócia. Essa Igreja Livre se empenhou bastante no movimento evangelístico. Eles tinham o que era próprio dos movimentos avivalistas, de se dedicar à evangelização. Eles se dedicaram muito às missões fora da Escócia. Em 1900, surge uma nova igreja, que é a Igreja Livre Unida, que é a Igreja Livre, mas a Igreja Presbiteriana Unida, né, que a gente tem visto aqui, né? Essa igreja que tinha surgido unificando a Igreja da Secessão, a Igreja da Substituição, a Igreja Presbiteriana Unida, aí depois, sob a liderança do Chalmers, surge a Igreja Livre da Escócia. Então, essas duas igrejas, a Igreja Livre da Escócia e a Igreja Presbiteriana Unida, acabam se unificando na Igreja Livre Unida. Então, essa Igreja Livre da Escócia são aqueles que não concordavam com a união da igreja com o Estado, mas aí surge uma outra igreja que eles mantêm aquele nome, Igreja Livre da Escócia, que não concordavam com essa união que tinha ocorrido agora da Igreja Livre com a Igreja Presbiteriana Unida. Então, eles acabam criando uma outra igreja que desenvolve daí uma outra igreja, que é a Kirk of Scotland, a Igreja da Escócia, que acaba se juntando com a Igreja Livre da Escócia. Bom, todas essas disputas levam a uma igreja livre do Estado e leva ao fim do patronato, que cai em 1874. A igreja escocesa também teve influência do movimento liberal, da teologia liberal. Um nome importante desse movimento foi William Robertson Smith, que era pastor da Igreja Livre da Escócia, e era um homem muito culto, e para mostrar como era culto, ele foi o editor da Enciclopédia Britânica. Então, esse homem liderou um movimento ali que, dentro da Igreja da Escócia, da Igreja Livre da Escócia, trouxe para a Igreja a teologia liberal, o liberalismo teológico. Um dos nomes importantes nesse processo é de Charles Simeon, que se envolveu nessa polêmica, ajudou a criar a sociedade missionária da Igreja da Escócia,
e ajudou a criar também a Sociedade Londrina para a promoção do cristianismo entre os judeus. Um nome importante que trabalhou especialmente nessa missão entre os judeus foi Robert Murray McCheyne. Esse aqui é uma gravura, um quadro dele, né? Lá no Oriente, né? Lá entre os judeus, evangelizando entre os judeus, né? A missão do Mar da Galileia da Igreja Livre da Escócia, né? Então, esse Robert Murray McCheyne. Esse homem era um homem muito culto também, escreveu muitas obras, e nós temos em português algumas obras dele, como A Verdadeira Satisfação de Ser um Filho de Deus, né? E O Amor de Cristo. São obras traduzidas para o português. Esse Robert Murray McCheyne foi o sujeito que bolou aquele esquema do plano de leitura da Bíblia em um ano, que passou a ser muito utilizado depois em muitas igrejas. Então, é isso. O protestantismo escocês, com suas diversas divisões e subdivisões, mas que também exerceu influência fora da própria Escócia. Nos vemos num próximo vídeo.